Verbo é um dos assuntos mais importantes da língua portuguesa, porque é o núcleo de muitas informações dentro da oração. É a palavra que expressa ação, estado ou fenômeno da natureza. Ele é fundamental na oração, pois indica o que ocorre, seja ação ou estado. Ou seja, o verbo é a palavra que mostra o que está acontecendo na frase. Os verbos de ação indicam ações realizadas pelos sujeitos. Exemplos: correr, estudar, falar, pular. Eu corro todos os dias. Aqui o verbo correr indica uma ação realizada pelo sujeito. Já os de ligação são indicadores de estado e associam o sujeito a uma característica ou condição. Exemplos: ser, estar, parecer, ficar, continuar. Ele está cansado. Nesse caso, o verbo não indica ação, mas sim um estado do sujeito. E os impessoais não têm sujeito e indicam fenômenos ou estados da natureza. Exemplos: chover, nevar, amanhecer, fazer no sentido de tempo. Exemplo: chove muito no inverno. Aqui o verbo não tem sujeito. Agora vamos falar sobre verbos regulares e irregulares, uma classificação importante dentro dos verbos. Essa divisão acontece de acordo com a forma como o verbo se comporta durante a conjugação. Os regulares são verbos que seguem o modelo padrão de conjugação dos verbos terminados em ar, ou ir, sem alterar o radical. Antes de continuar, vamos entender dois conceitos importantes: o radical, que é igual parte fixa do verbo, e a terminação, que é igual parte que muda na conjugação. Olha os exemplos: estudar, estudo, estudei, estudamos. Vender, vendo, vendi, vendemos. Partir, parto, parti, partimos. Perceba que o radical não muda. Estude, continua estudo, estudei. Vende, continua vendo, vendi. Parte, continua parto, parti. Ou seja, o verbo segue o padrão normal de conjugação. Já os verbos irregulares são os que sofrem alteração no radical ou na terminação durante a conjugação, ou seja, fogem do padrão. Exemplos: fazer, faço, fiz, fará. Dizer, digo, disse, dirá. Trazer, trago, trouxe, trará. Perceba, o radical sofre alteração. Faz, vira fiz. Diz, vira diz com ss. Traz, vira trouxe. Ou seja, o verbo não mantém a mesma base em todas as formas, por isso ele é irregular. Depois de entender o que é verbo, agora a gente precisa avançar para um ponto essencial: a conjugação verbal. É por meio da conjugação que o verbo se adapta à frase, mostrando como a ação é apresentada, quando ela acontece e quem a pratica. Ou seja, quando eu conjugo um verbo, eu altero sua forma para indicar modo, tempo, pessoa e número. O modo indica a forma como a ação é apresentada na frase. O indicativo expressa certeza. Exemplo: eu estudo todos os dias. Aqui a ação é tratada como um fato. O subjuntivo expressa dúvida ou possibilidade. Exemplo: se eu estudasse, passaria. A ação é apenas uma possibilidade. E o imperativo expressa a ordem ou pedido. Exemplo: estude agora. Aqui é uma ordem ou recomendação. Já o tempo verbal indica quando a ação acontece. No presente, eu estudo agora. A ação ocorre no momento atual. No pretérito, eu estudei ontem. A ação ocorreu no passado. No futuro, eu estudarei amanhã. A ação acontecerá depois. Em pessoa e número é mostrado que a conjugação também varia de acordo com quem realiza a ação. No singular, eu, primeira pessoa do singular. Tu, segunda pessoa do singular. Ele, ela, você, terceira pessoa do singular. No plural, nós, primeira pessoa do plural. Vós, segunda pessoa do plural. Eles, elas, vocês, terceira pessoa do plural. Então, resumo final: quando conjugamos um verbo, precisamos observar 4 elementos: o modo, que pode ser indicativo, subjuntivo ou imperativo, o tempo, que pode ser presente, pretérito ou futuro, a pessoa, que é quem realiza a ação, e o número, que pode ser singular ou plural. Esses elementos formam a conjugação dos verbos. Para terminar nossa sequência sobre verbos, agora vamos falar sobre os tempos do modo indicativo. O modo indicativo é usado para falar de fatos considerados reais ou certos, e cada tempo verbal indica quando a ação acontece. O presente indica ação atual, habitual ou verdade universal. Exemplos: eu estudo todos os dias. O sol nasce no leste. Pode indicar algo que acontece agora, algo que se repete ou uma verdade geral. O futuro do pretérito é uma ação possível condicionada, hipotética ou um pedido educado. Exemplos: eu viajaria se tivesse dinheiro. Você poderia me ajudar? Aqui a ação depende de uma condição ou aparece como uma possibilidade. Já o futuro do presente é a ação que acontecerá no futuro. Exemplos: eu viajarei amanhã. Ela chegará tarde. Indica algo que ainda vai acontecer.
O pretérito mais que perfeito é a ação que ocorreu antes de outra ação no passado. Exemplo, eu já terminara quando ele chegou. Forma mais comum na fala, eu já tinha terminado. Ou seja, uma ação aconteceu antes de outra no passado. E o pretérito imperfeito é uma ação contínua, repetida ou inacabada no passado. Exemplos, eu estudava à noite. Ela sempre cantava no coral. Indica algo que acontecia com frequência ou estava em andamento no passado. E o pretérito perfeito é uma ação concluída no passado. Exemplos, eu viajei ontem. Eles comeram cedo. Aqui a ação ocorreu no passado e já terminou. Resumo final. No modo indicativo, os principais tempos são presente, futuro do presente, pretérito mais que perfeito, pretérito imperfeito e pretérito perfeito. Cada um deles indica quando a ação acontece em relação ao tempo.